vir à igreja, somente vir à igreja, não faz você produzir frutos e viver aquilo que tem que ser vivido. O inferno quer te confundir. Ele quer fazer você achar que só porque você está vindo à igreja, você está fazendo aquilo que tem que ser feito e dizendo aquilo que tem que ser dito, mas é mentira. O diabo sabe que é mais seguro você estar perdido aqui dentro do que perdido lá fora. Porque lá fora você vai dar conta que se perdeu, mas aqui dentro você vai ficar esquentando o banco da igreja por 20 anos, mas nunca vai nascer de novo. E por quê? Porque no coração, porque você tem que entender que ter Deus na sua vida é uma necessidade. Ele não é um número de socorro, um número de ajuda, é uma necessidade. É como uma frase que eu vi esses dias: quem vive de água só aos domingos morre de sede. É a mesma coisa com a presença do Senhor. Precisamos dela na nossa vida todos os dias. Você acha mesmo que aquele pecado que você comete, aí você pede perdão, isso já é o suficiente para você seguir com uma vida santa? Você precisa do arrependimento, precisa de uma mudança. Você precisa de fato mostrar ao Senhor que você está disposto a obedecê-lo. Tirar e retirar aquilo que tem que ser retirado da sua vida, em favor a Ele. Aquele momento em que você está de joelhos, clamando ao Senhor por perdão e por misericórdia, ali naquele momento, você entendeu a gravidade do seu pecado e o quanto você precisa do perdão dele. Mas você se levanta e finge que nada aconteceu. Mas eu te digo agora, você precisa sim pedir perdão, porque o perdão te dá um recomeço, te dá uma nova chance. Mas o que de fato vai mostrar ao Senhor que você está arrependido é as suas ações. Quando João diz aqui, produzam frutos dignos do arrependimento, ele está querendo dizer, façam por meio das ações de vocês, que vocês de fato estão arrependidos. Ou seja, o que vai mostrar para o Senhor que você está arrependido é a sua ação todos os dias, porque nós cristãos, o nosso dever é melhorar todos os dias. Teve um homem que andou nessa terra e nos mostrou como exemplo vivo de como devemos ser, de como devemos andar. Mas nós estamos cumprindo com isso. Nós estamos mudando o que tem que ser mudado e nos arrependendo todos os dias do que tem que ser feito. Nós precisamos do arrependimento. Isso é o que vai nos conectar com Deus, porque isso vai mostrar que você está disposto a andar com Ele por mais que seja difícil. Todos os dias você deve ir melhorando um pouco mais. Você deve ir subindo um degrau de cada vez, porque assim você vai cumprindo com o que Jesus quis mostrar. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por coisas difíceis. É difícil fazer renúncias, entregar coisas na mão de Deus. Mas é a partir disso que nós vamos conhecer aquilo que vale a pena ser vivido. E eu sou a prova disso. Já entrando, eu quero falar sobre mudança. Vocês perceberam que eu estava falando sobre o arrependimento e falei sobre mudança porque uma coisa é interligada à outra. Guarda essa frase na sua mente. Arrependimento sem mudança não gera arrependimento. Ou seja, não adianta você querer mostrar para o Senhor que você está arrependido das suas ações, se você não está disposto a mudar o que tem que ser mudado. A mudança do Evangelho é uma mudança que acontece de dentro para fora. Quando o Espírito Santo toca em você, no seu ser, você começa a entender que você precisa mudar a sua vida externa. Porque quando Ele toca aqui dentro, e o que você sente aqui dentro, você percebe que o que tem aqui dentro é tão importante que você precisa mudar o seu exterior, para que o mundo não corrompa o que tem aqui dentro. Nós precisamos todos os dias mudar a nossa vida em favor de Cristo. Nós não temos que mudar só porque é o certo a se fazer, mas é porque é o que Jesus ensinou, é o que Ele mostrou, e é o que dá para ser feito. Quantos de nós estamos aqui na igreja, a gente vem, adora ao Senhor, sente a presença do Espírito Santo,
mas sai daqui como se nada tivesse acontecido e a gente esquece, porque o clima que está agora, eu falando, vocês ouvindo o louvor, a gente não consegue pegar o clima e levar lá para fora, mas as palavras que você ouviu, você consegue. Mas isso depende da sua iniciativa. Você tem que vir sabendo que está sendo alimentado pelas palavras e não só ouvindo, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Você está se edificando e entendendo o que está sendo aqui dito no púlpito. Nós temos que ter uma vida lá fora com Deus também. Nós temos que ter comunhão com Deus lá fora também, porque é lá fora que as renúncias são feitas, é lá fora que o processo é iniciado, é lá fora que o propósito é cumprido. Não adianta você vir todos os domingos achando que é o suficiente para você vencer tudo que tem que ser vencido, porque não é. Nós precisamos de comunhão, de relacionamento, precisamos de Deus. Não é só vir quando lhe convém. Vir à igreja é extremamente importante, mas lá fora também é importante ter uma vida com Ele. O meu testemunho de vida é o seguinte: eu estava no mundo, cometendo coisas erradas, e eu estava com o coração muito quebrado, por decepção com família, amigos, decepções amorosas. Eu menti o tempo todo para os meus pais. Mas quando meu coração estava tão partido, eu percebi que eu precisava de algo para preenchê-lo. Porque no final das contas, todas as pessoas que não conhecem a verdade de Jesus têm um vazio no coração. E eu tinha. E eu estava buscando por qualquer coisa que preenchesse esse vazio, e eu vaguei mundo afora e não encontrei. Até que um dia eu vim à igreja num domingo, com o coração quebrado. E o pastor aqui na frente disse para todos aqueles que queriam se arrepender vir aqui na frente. Todos aqueles que queriam mudar a sua vida vir aqui na frente. E eu estava lutando, eu não queria ir, porque eu nasci na igreja e estava com um vazio no coração. Então para mim não ia adiantar de nada. Mas enquanto eu lutava, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu percebi que algo dentro de mim queria o que estava aqui na frente. Algo dentro de mim precisava do que estava aqui na frente. Então, com o impulso do Espírito Santo, eu consegui vir. Eu vim, senti aquela presença, chorei muito, foi maravilhoso. Mas quando eu fui embora, eu vivi a minha vida como se nada tivesse acontecido. E a minha vida não melhorou por conta disso. Eu senti tudo que eu tinha para sentir, ouvi tudo que eu tinha para ouvir, mas quando eu saí por aquela porta, acabou. Mudou para mim, assim, mudou, porque eu tinha mais sensibilidade nas coisas erradas que eu fazia. Porque quando eu vim aqui na frente, pelo menos naquele momento que eu estava aqui na frente, eu entendi que o sentido da vida, o sentido da minha vida, era o que eu estava sentindo aqui, era o poder do Espírito Santo. Um ano depois, esse ano, eu já estava totalmente sem esperança da vida, estava extremamente triste porque eu procurava em bebida, em amigos, em festas e não encontrava algo que me deixasse feliz de verdade. Mas eu lembrei do dia que eu estava aqui e eu disse, eu vou tentar, eu vou dar uma chance para Jesus. E nesse momento, no dia seguinte, eu comecei a cortar coisas que eu gostava. Os meus amigos eu cortei, os lugares que eu ia eu cortei, porque eu já sabia que não ia ter como caminhar com Jesus estando no pecado. E foi no momento que eu comecei a mudar as coisas dentro de mim e na minha vida, que as coisas começaram a acontecer. O Senhor tirou amigos, lugares, amores e decepções e me curou. E nesse momento em que eu perdi tudo, que eu fiquei sozinho, Ele falou, esse é o seu momento de descanso. É agora que você vai aprender quem eu sou e o que eu posso fazer. E o que eu estou querendo te dizer com esse testemunho é o seguinte: para as coisas acontecer, não foi só o que eu senti aqui na frente. Eu tive que sair e ter uma iniciativa lá fora. Eu tive que mudar lá fora. É a partir da sua iniciativa que as coisas vão começar a mudar. É por isso que tem muita gente que entra num ciclo sem fim de pecado, entra num ciclo sem fim de não consigo sair, Deus. Fica se questionando, eu não consigo, eu jejuo, eu oro, eu vou para a igreja, mas eu não consigo sair. É porque você não está fazendo a sua parte como tem que ser feita. E eu vou te dizer o porquê.
Sabe por que não adianta só pedir perdão a Deus e achar que está tudo bem? Porque as mesmas coisas que te induziram a cometer o pecado uma vez, vão te induzir a cometer o pecado de novo. E é por isso que você precisa do arrependimento. Porque com o arrependimento, você vai cortando as coisas que não te agregam. As coisas que são boas, mas que te corrompem. E você não percebe. Então nesse momento eu te pergunto agora. Você está disposto a mudar? Está disposto a arcar com todas as dores, as renúncias, mas para ir para aquilo que vale a pena? Você está disposto a de verdade começar a viver a obra do Senhor, começar a ter uma iniciativa e finalmente sair daquele vazio que tanto te assombra? Você realmente está disposto a mudar? Está disposto a seguir em frente? Porque quando nós nascemos de novo, quando conhecemos a verdade da vida, que é o Evangelho, nós temos que entender que o homem de antigamente se foi, o homem do passado se foi, e nós nascemos de novo. E o que isso significa? Significa o seguinte: todos os seus pecados, todas as suas iniquidades se foram, e mesmo que você ainda esteja cometendo, você tem que trabalhar para vencê-las. Você tem que trabalhar para ganhar delas, para finalmente chegar naquilo que vale a pena. Eu tive que cortar amigos, tive que cortar amores, lugares, palavras, coisas que eu via, que eu pensava, que eu falava, e foi muito difícil. Mas eu não estava sozinho, não é como se você tivesse que aguentar tudo isso sozinho. O Senhor está com você. Não ache que você caiu de paraquedas aqui. Sabe por que não? Porque Ele permitiu que você estivesse aqui. Não importa se você veio por causa de um convite ou porque você sentiu que tinha que vir. No final das contas, Ele permitiu que você chegasse aqui. Então é porque dessa vez Ele está te dizendo mais uma vez: filho, eu quero viver com você. Eu quero viver a sua vida com você. Quero te levar ao arrependimento. E o arrependimento te levará à mudança. Que possamos estar dispostos a viver o Evangelho da forma que tem que ser vivida. Que possamos estar dispostos a viver e a morrer por Cristo. Palmas para Jesus. Precisamos dar prioridade a Deus. E com prioridade, eu não quero dizer só tempo. Eu quero dizer prioridade. Acima dos seus desejos, do seu querer, acima da sua família e de você mesmo, tem que estar Deus. A prioridade é Ele. A gente geralmente procura Deus. A gente procura às vezes até Ele fora do nosso momento de angústia. Mas no momento de angústia a gente procura com vontade. E é isso que eu estou querendo dizer para você. Você precisa mudar isso porque o Senhor está disposto a viver muito mais com você. Ele está disposto a viver uma vida a longo prazo com você e te levar à eternidade. Mas Ele está esperando você, está esperando a sua iniciativa. Nós devemos amadurecer e compreender as coisas que nós fazemos que é errado. Devemos cortá-la. Porque nós sabemos a diferença do certo e do errado, mas é um sacrifício para cortar. Eu posso perguntar para qualquer um: você está disposto a morrer por Cristo? Eu estou, mas está disposto a sair daquela rodinha hoje, que te induz ao palavrão? Não, aí é muito mais difícil, preciso de um processo, de uma caminhada. Vai ver, é um pecado, uma renúncia que você precisa fazer, que está te impedindo de viver o propósito. O Senhor durante toda a sua caminhada estará com você, mas a gente tem que fazer a nossa parte. O Senhor está dizendo aqui para alguém, para descansar nele. Descanse no Senhor. Descanse vivendo, descanse sabendo que a parte dele Ele está fazendo. Tudo que o Senhor fez com o homem é a partir do descanso. Ou seja, em 6 dias Ele fez as coisas. No 6º dia Ele gerou o homem e no 7º Ele disse: filho, vamos descansar. O 7º dia é para descanso e contemplação daquilo que Ele mesmo fez. E o que Ele está querendo dizer com isso?
que tudo que Ele vai fazer com você é a partir do descanso. Mas para você chegar na contemplação do descanso do Senhor, você precisa tomar iniciativas difíceis de tomar. Quando eu parar essa pregação, nós vamos sair por aquela porta e o clima vai mudar. E é aí que você vai mostrar se realmente se arrependeu, se realmente ouviu o que eu disse aqui. Porque lá fora é mais difícil. Porque lá fora o mundo está totalmente contaminado e está querendo contaminar a gente. Se a gente não for forte o suficiente, a gente peca, a gente cai. Então o que está sendo dito aqui em cima está servindo para que você consiga se blindar e aguentar todas as provações lá fora. Porque no final das contas, tudo o que você tem a fazer é confiar. No final das contas, tudo o que você tem a fazer é confiar. Não importa se você está no momento de angústia ou se você está feliz da vida. Você precisa confiar. Às vezes a gente fica pedindo revelações, visões, confirmações. E no final, você terá que confiar da mesma forma. Porque a base do seu relacionamento com o Senhor tem que ser a confiança. O amor e a confiança. A palavra de hoje é sobre arrependimento, mudança e descanso. Se você veio hoje aqui, se o Senhor permitiu que você chegasse aqui, é porque Ele está dizendo que você precisa. Afinal, todos nós precisamos. Eu preciso, vocês precisam, porque todos nós precisamos melhorar todos os dias. Não existe isso de eu morri com um coração rancoroso, com um temperamento forte, eu não lido com as pessoas da maneira que tem que ser lidada, de forma educada e gentil, como Jesus foi, e eu vou morrer desse jeito. Não existe isso, porque o Evangelho nos apresenta um novo homem, nos apresenta um novo ser. Nós devemos lutar todos os dias para melhorar. Nós tratamos as pessoas de forma ruim, de forma mal educada, e colocamos a desculpa no nosso temperamento ou então no momento. Mas eu te digo aqui, você precisa mudar. Às vezes o nosso orgulho atrapalha. Nós mentimos para uma pessoa e mentimos para ela e falamos: meu Deus, eu menti, eu vou ter que pedir perdão. Vai lá e pede perdão para Deus. Beleza. Mas o que de fato vai mostrar se você está arrependido é ir lá na pessoa e pedir perdão a ela pela mentira que você cometeu. Isso foi só um exemplo de todos os pecados que cometemos. Agora eu te digo, você tem que estar disposto a ouvir o Senhor, porque muitas vezes Ele diz assim: filho, eu quero que você corte as redes sociais. E não é porque Ele está dizendo assim: eu quero que você corte as redes sociais porque eu não estou afim que você veja. Ele diz isso porque às vezes as redes sociais estão nos induzindo a cometer a pornografia. Um pecado nos induz à morte, mas o arrependimento nos induz à vida eterna. Descanse no Senhor e espere nele, confie nele. Não importa se você está perdido, se alguém te magoou ou te frustrou, se alguma decepção do mundo profundamente quebrou o seu coração. O Senhor sempre estará aqui, sempre estará esperando a sua volta, sempre estará esperando de braços abertos que você venha a Ele e comece a viver o que tem que ser vivido. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu estou agora te dizendo de verdade que vai ser difícil, que não é fácil, que muitas vezes parece impossível, mas eu também te digo que lá na frente vale a pena. Lá na frente o Senhor te mostra que valeu a pena todo o sacrifício. Toma cuidado com o cansaço, toma cuidado para não se sobrecarregar com a própria vida, sendo que tem um Deus lá em cima que te vê todos os dias, em todo momento. Tem gente que está desistindo do chamado porque está cansado das lutas que o chamado tem. Gente que está desistindo do processo porque está cansado das batalhas que tem que aguentar. Gente que está cansado de conquistar, lutar pelo lugar no reino porque está cansado de ser um cristão. O Senhor sempre estará de braços abertos
para carregar os seus fardos junto com você, lado a lado. O Senhor sempre estará aqui. Mas a sua iniciativa é dizer: eu me arrependo. Mas não viva de palavras, não viva de pensamentos. Viva de atitudes. Viva de ações. Você acha mesmo que o Senhor te escolheu e te chamou para ficar vivendo a base de vir assistir o culto e ir embora, vir assistir o culto e ir embora, e viver uma vida rasa lá fora? Não. O exemplo dele mostrou que nós podemos vencer o mundo, que nós podemos seguir adiante, nós podemos fazer mais. Não fique cansado, ou melhor, não deixe que o cansaço te desanime, porque o Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também vencemos, porque ele foi um exemplo vivo de como devemos ser aqui na terra. E se seguirmos esse exemplo, vamos vencer. Se arrependam enquanto há tempo, mudem enquanto há tempo. Não fique vivendo à base de milhares de desculpas, de perdão o tempo todo, mas não está de fato com vontade de se arrepender. Vai ter um dia em que o Senhor vai voltar, e com Ele nós iremos. Mas irá com Ele aqueles que de fato se arrependeram e começaram a viver uma vida com Ele, tentaram santificar os seus dias e edificar a sua alma. Esteja disposto a viver tudo aquilo que você tem para ser vivido. Não importa quem você seja, o Senhor pode transformar a sua vida, como transformou a minha. O arrependimento. Quando nós pensamos em arrependimento, nós pensamos em algo de momento. Fiz uma coisa, me arrependi, vou lá e desfaço e pronto. Mas o arrependimento que João está querendo dizer aqui, quando ele fala para os fariseus, é o seguinte: vocês fizeram coisas ruins, vocês vagaram fazendo coisas ruins, dizendo coisas ruins, então agora, por meio das suas ações, por meio do que vocês estão fazendo, façam para o Senhor como forma de mostrar o arrependimento. Então, como João disse, da mesma forma eu quero dizer para você: mostre ao Senhor através das suas ações o seu arrependimento. Não viva em pecado, pedir perdão, pecado, pedir perdão, pecado, pedir perdão. O perdão é necessário, mas o arrependimento também é. Nós não podemos nos esquecer de sempre demonstrar a Ele que estamos dispostos a arcar com as consequências. Porque você comete um pecado, arca com as consequências e se frustra. Geralmente é assim que acontece. Primeiro você arca com as consequências do pecado que você cometeu, sabendo que era pecado. E depois de arcar, você amadurece o suficiente para começar a viver o arrependimento com o Senhor. Foi através do arrependimento que eu estive aqui. Foi através do arrependimento que Ele me trouxe aqui. E Ele colocou essa palavra no meu coração, porque está em tempo de arrependimento. Está em tempo de mudar as suas ações, os seus lugares, os seus amigos, as suas falas, a maneira que você fala. É tempo de arrependimento. O Senhor está voltando e é tempo de se arrepender. Mudem as suas atitudes antes que o tempo acabe. O Senhor sempre estará de braços abertos para vocês. Mas vocês têm que estar dispostos a viver uma vida de renúncias. Têm que estar dispostos a obedecê-lo. Porque de nada adianta você dizer que está disposto e quando o Senhor quiser tirar uma coisa que você gosta, mas te corrompe, você não tira. Eu digo que no final vai valer a pena.
Eu estou vivendo a parte que vale a pena. Eu passei por um processo muito difícil, mas em todo o processo, Deus foi falando: levanta porque ainda vale a pena. Você ainda consegue caminhar, levanta porque ainda vale a pena. Vai valer a pena. E realmente valeu. Até quando nós vamos perder para um pecado? Nós vamos perder o céu por causa de uma renúncia, por causa das pessoas desse mundo. Até quando nós vamos viver no raso com o Senhor? Ele quer que você se aprofunde, que você vá no fundo. Tenha um relacionamento com Deus de verdade. O Senhor te vê o tempo todo. E sabe por que você tem que estar disposto a lidar com tudo isso? Porque os nossos olhos são limitados e nós só vemos o que está físico na nossa frente. Mas os olhos de Deus vê o futuro. Ele viu o passado, está te olhando agora. Sabe com que intenção você está ouvindo essas palavras? Ele sabe com que intenção você está tentando vencer o pecado. Ele sempre sabe quando o seu coração está disposto a obedecê-lo ou não. Pergunte a si mesmo agora: você está disposto a arcar com todas as dores do Evangelho para viver aquilo que vale a pena? Para chegar no reino dos céus? Muita gente sai da igreja, perde o amor de Deus, simplesmente porque não está disposto a viver com tudo isso. Mas é porque ainda não entendeu que quando a única certeza que a gente tem é a morte, e eu estou te apresentando o que vem depois, eu estou dando sentido à sua vida. Então me diga, para onde mais você vai, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Para onde mais você vai, se só Ele te conhece? Você não tem para onde ir. Você não tem para onde ir, porque aqui é colocado no seu coração o sentido da vida. Então por que não arcar com as dificuldades? Nós estamos vivendo aqui como peregrinos. Esse tempo vai passar. O peregrino, ele vive em um lugar, mas ele está disposto a ir para outro, porque ele sabe que aquele lugar que ele está não é definitivamente a sua casa. Da mesma forma é a nossa vida. Nós estamos aqui de passagem para entregar a mensagem do Senhor para aqueles que devem se arrepender enquanto há tempo, pois Ele voltará. Palmas para Jesus. Então, resumindo tudo o que eu quero dizer para você nessa noite é: se arrependa enquanto há tempo. O Senhor está aqui hoje, te vendo, e Ele está colocando aqui uma palavra para que você se arrependa de quem você foi e comece a viver de verdade quem você pode ser. Nesse momento eu quero chamar a Ellen para estar cantando um louvor.